Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos direitos mais importantes e talvez mais polêmicos da nossa Constituição, a liberdade de expressão. Com certeza. Todo mundo fala sobre ela, mas ela não é um cheque em branco, né? Tem regras bem claras. Exato. E para guiar nossa análise, vamos nos basear nos incisos 4 e 5 do artigo 5º da Constituição. A ideia aqui é destrinchar o que pode, o que não pode e como a gente lida com os abusos. É um tema fundamental para quem estuda para concursos, claro, mas na verdade é para todo mundo. Pois é. E é um assunto que está sempre em tensão. Não é só teoria, né? A gente vê isso todo dia na internet, nos jornais, nos tribunais. E o ponto de partida tem que ser sempre o mesmo. O que a lei diz. É a partir do texto que a gente constrói todo o resto. Perfeito, então vamos direto para ele. O inciso 4 diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Bom, vamos desempacotar essa frase aí. A primeira parte, livre a manifestação do pensamento, parece simples, mas é bem ampla. Muito ampla. Não é só sobre poder falar ou, sei lá, escrever aqueles textões na internet, né? Não mesmo. Pensa bem, a música que você escuta, o filme que você escolhe assistir, o livro que você lê, tudo isso é uma forma de manifestar seu pensamento, suas preferências. É colocar para fora uma ideia. Uhum. E tem um outro lado dessa liberdade que muita gente esquece. Que é o direito de ficar quieto, de não opinar, certo? Exatamente. O direito ao silêncio. Se você está numa reunião e todo mundo está discutindo e você escolhe não falar nada, esse seu silêncio também é uma manifestação e ela é protegida. Faz todo sentido. Mas é a segunda parte do inciso que, para mim, amarra tudo. A vedação ao anonimato. Sendo vedado o anonimato. É aqui que está o X da questão, né? É o centro de tudo. A lógica da Constituição é muito clara. Pode falar o que quiser, mas tem que assinar embaixo. Ou seja, a regra não é não critique, mas sim seja responsável pelo que você critica. Perfeito. A liberdade vem junto com a responsabilidade. Se o que você falou causou um dano para alguém, se ofendeu a honra de uma pessoa, a vítima precisa saber quem foi para poder se defender, né? Ah, sim. A proibição do anonimato é o que abre a porta para o direito de resposta e para a indenização, que a gente vai ver daqui a pouco. Sem ela, esse direito seria uma bagunça perigosa. E essa proibição gera umas questões práticas bem interessantes. Por exemplo, o Disque Denúncia. Clássico. A pessoa liga, fala de um crime, mas não se identifica. Pela regra ao pé da letra, isso não valeria, ou valeria, como fica? Essa é uma pergunta que sempre cai em prova, e a jurisprudência achou uma solução bem equilibrada para isso. Uma denúncia anônima, por si só, ela não pode ser o único motivo para começar uma investigação formal. Não pode. Não pode abrir um inquérito, ou pior ainda, quebrar o sigilo telefônico de alguém só com base nela. E por que não? É para evitar que alguém use o sistema para, sei lá, sacanear o vizinho. Exatamente para isso. Para evitar acusações falsas, vinganças pessoais. Pensa na denúncia anônima como tipo um alerta, um ponto de partida. Uma notícia de um possível crime, é o termo técnico, né? Isso. A polícia recebe aquela informação e tem o dever de ir lá checar. Fazer uma apuração preliminar, buscar outras provas, ouvir outras pessoas. Entendi. Se nessa apuração eles encontrarem indícios de verdade, aí sim, com base nesses novos indícios, eles abrem o inquérito. A denúncia anônima foi só o empurrão inicial. Foi a faísca, não o fogo. Perfeito. Por isso que o Disque Denúncia é constitucional. Ele funciona, mas dentro dessa limitação. E essa lógica se aplica também para documentos? Tipo, uma carta anônima deixada na delegacia. É o que chamam de documento apócrifo, né? Exato. Apócrifo significa sem autoria conhecida. E a regra geral é a mesma. Ele não serve como prova. Pela mesma lógica da vedação ao anonimato. Mas sempre tem um mais no direito. Imagino que existam exceções. Sempre. E são as exceções que as bancas adoram. Tem duas situações principais em que um documento apócrifo é aceito sim. A primeira é quando ele é o próprio corpo de delito. Corpo de delito, o que isso significa na prática? Significa que o documento não fala sobre o crime. Ele é o crime, ou uma parte essencial dele. Ah, tá. Me dá um exemplo. Uma carta com uma ameaça de morte. A própria carta é a prova do crime de ameaça. Outro exemplo. Um atestado médico falso.
O papel em si é a prova da falsificação. Ok, essa faz sentido. E qual é a segunda exceção? A segunda é quando o documento foi feito pelo próprio acusado. Pelo próprio acusado. Sim. O exemplo clássico que todo mundo usa é o bilhete de resgate num sequestro. O sequestrador não vai assinar o nome dele, claro. Óbvio. Mas aquele bilhete, escrito por ele, talvez com as digitais dele, é uma prova fortíssima contra ele. Peraí, mas isso não é meio contraditório? Se a regra é proibir o anonimato... Parece, né? Mas não é. A lógica da proibição é proteger o cidadão de acusações feitas por terceiros escondidos. No caso do bilhete, não é um terceiro acusando, é um ato do próprio réu. Ah, entendi. A lei não pode servir de escudo para que o criminoso esconda as provas que ele mesmo produziu. A vedação ao anonimato é para proteger do acusador oculto, não para proteger o criminoso dele mesmo. Agora a lógica fechou completamente. E essa ideia de responsabilização leva a gente direto para o inciso seguinte, o quinto. Exato, é a consequência natural. Ele garante o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. É basicamente o kit de ferramentas para quem foi prejudicado, né? É exatamente isso. O direito de resposta é a primeira ferramenta. É o seu direito de usar o mesmo espaço em que você foi ofendida para se defender, para corrigir uma informação. A gente vê isso direto no Jornal da TV quando eles leem uma nota corrigindo uma matéria do dia anterior. Ou na política, quando um candidato ganha tempo de TV no programa do outro para se defender de um ataque. Perfeito. Esses são os exemplos de litificação e de réplica. E a Constituição traz um detalhe crucial. A resposta tem que ser proporcional ao agravo. E o que significa proporcional aqui? Não é ofender de volta na mesma moeda, né? De jeito nenhum. Não é olho por olho. Proporcionalidade aqui tem a ver com alcance, com visibilidade. Ah, sim. A resposta tem que ter a mesma projeção da ofensa. Se a ofensa foi na capa da revista, a resposta tem que estar na capa. Se foi no programa das 8 da noite... A resposta tem que ser às 8 da noite e não de madrugada. Exatamente. Não adianta ofender na frente de milhões e pedir desculpas num cantinho escondido. Isso não é proporcional. Entendi. E para o pessoal que está focado em concurso, quais são outros detalhes importantes sobre esse direito? Bom, anota aí. 3 pontos-chave. Primeiro, vale para qualquer ofensa, não só criminal. Pode ser civil, administrativa. Segundo, o direito é gratuito para quem foi ofendido. A pessoa não paga nada para ter a resposta publicada. Nada. E terceiro, e esse é muito importante, tem prazo de validade. Como assim? Se a pessoa demorar, perde o direito? Perde. A lei estabelece um prazo decadencial de 60 dias. Passou desse tempo, já era a chance de exigir a resposta naquele espaço. É use ou perca. Ok. Mas e se a resposta não for o suficiente para consertar o estrago? Uma nota no jornal não paga as contas de quem foi demitido por causa de uma mentira. E aí que entra a segunda parte do inciso, a indenização. Por dano material, moral ou à imagem. Isso. E o mais importante, um direito não anula o outro. São independentes. Você pode pedir só a resposta, só a indenização ou os dois juntos. Entendi. E qual a diferença entre esses 3 tipos de dano? O dano material é o mais objetivo, é o prejuízo no bolso. O que você perdeu ou deixou de ganhar. O dano moral é o sofrimento, a angústia, a humilhação. É um dano, digamos, na alma. E o dano à imagem, que as pessoas confundem com o moral, é mais específico. É sobre o uso indevido da sua figura, da sua aparência, sem autorização. Lembrei daquele caso famoso, daquele perfil de humor que usou a foto de um senhor, o Tento Vara, sem permissão. Esse caso é um exemplo perfeito. Ali, aquele senhor poderia pedir os 3. O dano à imagem pelo uso da foto, o dano moral pela vergonha de virar um meme e até o dano material, se o perfil ganhou dinheiro vendendo produtos com o rosto dele. E a justiça pode dar os 3. Pode dar os 3, de forma cumulativa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E uma última dúvida. Se o jornal ou a emissora se retrata por conta própria, o assunto morre ali? Não. A retratação espontânea é ótima, pode até diminuir o valor de uma futura indenização, mas não tira o direito da vítima de exercer a sua própria resposta com as suas palavras e de processar se achar que o dano foi maior. O direito é da vítima. Certo. Então, cobrimos a liberdade de pensamento e suas consequências.
Mas tem outro inciso que trata da liberdade de criação, né? O 9º. Exato. Ele diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Essa parte final é muito forte. É fortíssima. É um dos pilares da democracia. Significa que o Estado não pode ser um porteiro da criatividade. Um porteiro. Sim, um artista não tem que pedir bênção para o governo para fazer um filme. Um cientista não pede licença para publicar uma pesquisa. O controle do Estado não é prévio, ele é posterior, a posteriori, usando aquelas ferramentas de responsabilidade que a gente já viu. E isso leva direto à proibição total da censura, que é reforçada no artigo 220. Mas aí vem a dúvida clássica. E a classificação etária de filmes e séries? Não recomendado para menores de 14 anos. Isso não é um tipo de censura? Ótima pergunta. E a resposta é um categórico não. Essa é uma das distinções favoritas de qualquer banca de concurso. E qual é a diferença crucial? A censura proíbe. Ela impede a obra de circular. O censor diria, corta essa cena ou esse filme está vetado. A classificação etária, por outro lado, ela informa. Ela não proíbe nada. Ela é como uma placa na estrada que diz curva perigosa. Ela te avisa do perigo, mas não te impede de fazer a curva. A classificação avisa os pais. Olha, aqui tem violência. E a decisão final é da família. É informação, não proibição. Ficou muito claro. Então, olhando para tudo isso, a gente vê que a liberdade de expressão tem duas faces. A liberdade de criar e a obrigação de se responsabilizar. Exato. E a doutrina, os estudiosos do direito, organizam isso em duas dimensões, o que ajuda a entender. A primeira é a dimensão substancial. Substancial. Pensa nela como o plano das ideias. É o direito de formar seu pensamento, sua opinião, dentro da sua cabeça, antes de você falar qualquer coisa. Isso se conecta diretamente com o pluralismo político, que é um fundamento da República. Ok, a ideia na cabeça. E a outra dimensão? É a dimensão instrumental. Se a substancial é a ideia, a instrumental é a ferramenta que você usa para colocar essa ideia no mundo. Ah, os instrumentos. A fala, a escrita, a arte. Exato. O melhor exemplo para juntar as duas é o direito de reunião. Um grupo forma uma ideia em comum. Dimensão substancial. E decide fazer uma manifestação para expressar essa ideia. Dimensão instrumental. Entendi. E aposto que as provas adoram inverter esses dois conceitos. Adoram. Mas se você lembrar que substancial é a substância, a ideia, e instrumental é o instrumento, o meio, não tem erro. Uau! Que análise completa. A gente passou pelo conceito, pela vedação ao anonimato, que é o pilar de tudo, pelo direito de resposta, pelas indenizações e fechamos com a proibição da censura. É a arquitetura toda do direito. Sim, essa é a estrutura que a Constituição de 88 nos deu. É um modelo muito protetivo da liberdade, mas que exige responsabilidade. O problema é que hoje essa estrutura enfrenta desafios que ninguém imaginava naquela época. A internet, principalmente. Exato. E isso nos leva a uma pergunta que não quer calar. Que é? Na prática, hoje, quais são os limites dessa liberdade? Vimos os limites da própria Constituição, mas e os limites que os tribunais, principalmente o STF, vêm construindo? Exatamente essa. O direito de se expressar permite, por exemplo, discursos que atacam e diminuem grupos inteiros da sociedade, onde que a opinião, que é protegida, vira crime. E essa pergunta é o gancho perfeito para uma próxima análise, né? Como o Supremo tem lidado com o chamado discurso de ódio? Esse, sem dúvida, é o grande debate atual sobre os limites da liberdade de expressão. Com certeza. Entender essa jurisprudência é o próximo passo fundamental para quem quer dominar esse tema de vez. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.